E o número de casos de Zika vírus subiu no Brasil em relação a 2022. O Ministério da Saúde informou que está monitorando a situação. De janeiro até o dia 8 de junho deste ano, as notificações de Zika vírus tiveram uma elevação de 20% se comparada ao mesmo período do ano anterior, passando de 5.910 para 7.093 casos. Sendo a região sudeste com maior aumento, com percentual de 11,7%. Segundo o Ministério da Saúde, os dados são preliminares e sujeitos a alterações, e que a vigilância de arboviroses é de notificação compulsória, o que significa que todo caso suspeito ou confirmado deve ser notificado aos serviços de saúde. O governo federal, em abril, lançou uma campanha nacional de combates às doenças transmitidas por um mesmo vetor, a picada do mosquito Aedes aegypti. Na época, foi registrado um aumento de casos de dengue, zika e chikungunya no Brasil. A campanha foi focada em ações de apoio nos 11 estados com o maior número de casos e mortes por dengue e chikungunya, com o apoio do COE, o Centro de Operações de Emergências de Arboviroses. Além de um investimento de mais de 84 milhões de reais em compras de inseticidas, larvicida, distribuição de kits de diagnóstico e capacitação de profissionais de saúde. Em junho, o COE foi desativado após ter sido constatada queda no risco de transmissão das arboviroses em todos os estados. O número de casos notificados de Zika vírus caiu 87% entre abril e julho. Eu quero conversar agora com o Vinícius Serra. Vinícius, a gente já começou o jornal falando sobre a questão climática. Daqui a pouquinho vamos trazer dicas para a saúde sobre o clima. Vamos falar agora sobre arboviroses. O assunto é muito importante, é fundamental quando ouvimos falar sobre este assunto estarmos atentos e principalmente reforçar que todos devem fazer a sua parte quando falamos sobre arbovirose, Vinícius. E claro, a dengue continua por aí. Nós estamos no inverno, que é um período mais seco, onde o clima acaba aí, realmente as chuvas acabam também faltando e aí a dengue ela tem uma certa dificuldade em se manter de uma forma maior, como acontece, por exemplo, no verão, mas ainda assim os índices estão altíssimos e todo cuidado acaba sendo pouco, Vinícius. Boa noite, Elias. Para você, para todos que nos assistem, é importante sempre estar reforçando, né, Elias? Nunca é demais reforçar sobre essa situação, sobre os cuidados e também as pessoas ficarem atentas aos sintomas que essas doenças podem vir a causar. Até por conta deste aumento, né, de temperatura, muitos insetos começam a se proliferar também nessa época do ano, que não é tão grande, né, como no verão, como você disse, mas também é importante ficar atento em todas as épocas do ano. Essas doenças, as arboviroses, né, são doenças causadas por insetos e mais comuns no meio urbano são os vírus que são transmitidos através do mosquito, no caso da dengue, da chikungunya e da zika, o Aedes aegypti. E a principal forma de evitar a doença é justamente combater o mosquito, né, eliminar os criadouros para que eles não possam, sim, procriar. E uma das maneiras, né, alguns exemplos disso, é evitar a água parada, por exemplo, em vasilhas, vasos de plantas, pneus velhos, também instalar em janelas aquelas telas de proteção, usar roupas compridas, como calças e blusas em alguns casos, e também até aplicar repelente, né, em áreas do corpo que estão expostas e dar preferência também aos locais que têm essa proteção um pouco maior. Também é sempre importante verificar a caixa d'água, se ela está bem vedada, se ela está tampada, para que nenhum mosquito possa entrar ali, depositar os seus ovos e assim se proliferar. Os sintomas dessa doença mais comuns são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão também nos olhos. Outros sintomas, que esses são menos frequentes, são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. Então, essas doenças, elas têm um tempo ali de incubação, em média, de mais ou menos 2 semanas, mas em alguns casos graves, ela pode sim vir a causar
à morte. Então é por isso que é sempre importante estar atentas a essas situações e você fazendo a sua parte, né, o vizinho fazendo a parte dele, a menor possibilidade desse mosquito se proliferar e que essas doenças continuem sendo transmitidas para outros locais e para mais pessoas. Volto com você, Elias. Excelente, Vinícius. Recado dado, aquela atenção especial à saúde, principalmente quando falamos em relação à dengue, por exemplo, ao quintal de casa, a ralos de pia, banheiro, enfim. São muitas as questões importantes, não dá para deixar de lado cuidados básicos com a saúde e se cada um fizer a sua parte, a gente não vai precisar ficar preocupado com a situação endêmica como um todo. Vinícius, muito obrigado pelas informações. Até mais.